Olá pessoal, esse é o vídeo de correção da seção Reflexão sobre o uso da língua, com o conteúdo Concordância Verbal, da página 77 à página 79 no livro de língua portuguesa. Primeira questão. Releia o trecho da notícia: refugiado sírio é agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana. A gente tem que perceber aqui que em algumas partes desse trecho está destacado, está em negrito, então possivelmente as questões irão cobrar respostas sobre esses termos destacados. No começo do vídeo, Ali aparece recolhendo sua mercadoria, que tinha sido jogada no chão antes de as imagens registrarem a agressão. O jovem parece envergonhado por toda a situação ocorrida. Letra A. Identifique os sujeitos das orações destacadas. Transcreva-os. Aqui a questão pede justamente os sujeitos das orações que estão em negrito, como eu falei, estão destacadas. Então, eu vou procurar o sujeito no começo do vídeo, ali aparece recolhendo sua mercadoria, e o sujeito de registrarem a agressão. Para a gente encontrar o sujeito, é só encontrar o verbo e descobrir qual palavra está se relacionando com ele. No caso da primeira oração, aparece é o verbo, e a palavra que está se relacionando ao verbo e que, no caso, a pessoa que está praticando a ação de aparecer é Ali, o refugiado. Então, o primeiro sujeito da primeira oração destacada é Ali. Já em registrarem a agressão, quem está praticando a ação de registrar são as imagens. Logo, as imagens será o sujeito da segunda oração destacada. Letra B. Explique como você conseguiu fazer a identificação dos sujeitos nessas orações. Bem, para identificar os sujeitos, nós encontramos o verbo e descobrimos quem o executa. Letra C. Em que pessoa e número estão conjugados os verbos que fazem referência aos sujeitos indicados? Os verbos, no caso, são aparece e registrarem. Aparece está flexionado na terceira pessoa do singular e registrarem na terceira pessoa do plural. Segunda questão. Como ficaria a oração Ali aparece recolhendo a mercadoria se o substantivo Ali fosse substituído por refugiados? Reescreva adequando a concordância verbal. No caso, o sujeito vai deixar de estar no singular, que é Ali, para estar no plural, refugiados. Então, a gente precisa, para que haja concordância verbal, flexionar o verbo para o plural também. No caso, ficaria refugiados aparecem recolhendo a mercadoria. Na letra C, acontece o oposto. A gente vai substituir o substantivo imagens por vídeo. E no lugar de antes de as imagens registrarem a agressão, vai ficar antes de o vídeo registrar a agressão. Quarta questão. Explique o que ocorreu com as orações quando foram reescritas. Nos dois casos, houve alteração na pessoa e no número, e também uma alteraçãozinha no artigo definido as na segunda oração. Quinta questão. Leia a oração abaixo. Comoveram-se muitos brasileiros com o relato de Ali. Letra A. Como ficaria a oração se o sujeito fosse substituído por o cineasta e aquelas pessoas? Reescreva usando uma regra de concordância verbal e fazendo adaptações se necessário. Aqui, pessoal, de acordo com as regras especiais de concordância verbal, essa oração poderia ser escrita de duas formas. Como o sujeito vai ser composto, então o verbo ele pode ir para o plural, no caso, comoveram-se o cinegrafista e aquelas pessoas com o relato de Ali, ou
concordar com o sujeito mais próximo. Comoveu-se o cinegrafista e aquelas pessoas com o relato de Ali. Letra B. Explique como realizou a adequação da oração na reescrita usando uma regra de concordância verbal. E é como eu acabei de falar, quando o sujeito ele é composto e estiver próximo ao verbo, então esse verbo ele pode ir para o plural ou concordar com o sujeito, no caso com o núcleo que estiver mais próximo. Sexta questão. Se você fosse escrever um cartaz sobre respeito aos refugiados, a escrita adequada à regra de concordância verbal seria: precisa-se de respeito aos refugiados ou precisam-se de respeito aos refugiados. Por quê? Aqui, pessoal, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular, porque o pronome se aqui está funcionando como um índice de indeterminação do sujeito, que é quando o sujeito é indeterminado, é aquele que ou a gente não sabe quem é, não consegue determinar, ou a gente não quer dizer quem é. Então, quando o sujeito ele é indeterminado, o verbo ele precisa continuar na terceira pessoa do singular. Então, ele fica: precisa-se de respeito aos refugiados. Sétima questão. Identifique as orações que estão adequadas em relação à concordância verbal. Justifique sua resposta. E é aqui que a gente vai poder identificar melhor quando o se funciona como partícula apassivadora ou como índice de indeterminação do sujeito. Primeira oração. Expulsaram-se muitos sírios de suas casas. Essa construção aqui, ela está correta. Por quê? O verbo está no plural, expulsaram, porque está concordando com o sujeito, muitos sírios, que estão sofrendo a ação do verbo. Eles estão sendo expulsos de suas casas, não é? Logo, nós temos uma voz passiva. E se nós temos a voz passiva, o se é um pronome apassivador, logo o verbo vai concordar com o sujeito, ele pode sim ir para o plural. Segunda construção. Expulsou-se muitos sírios de suas casas. Essa construção está incorreta porque é o oposto da primeira construção, da primeira oração. Então, como a voz aí está na voz passiva, o verbo expulsou deveria estar concordando com o sujeito muitos sírios. Ou seja, se muitos sírios está no plural, expulsou deveria estar no plural. Expulsaram, como na primeira construção. 3. Para fugir da Síria, andou-se a pé milhares de quilômetros. Essa construção está correta, porque andou-se a pé. Nós não sabemos quem andou. O sujeito ele é indeterminado, então ele deve estar no singular. O se aí está funcionando como índice de indeterminação do sujeito. A quarta construção é o oposto da terceira. Para fugir da Síria, andaram-se a pé milhares de quilômetros. Como nós não sabemos quem andou, o sujeito é indeterminado, esse verbo intransitivo deve ficar no singular, andou-se a pé, como na terceira oração. Quinta oração. Precisam-se de muitos voluntários para ajudar os refugiados que chegaram ao Brasil. Precisam-se. A gente não sabe quem precisa, então o sujeito ele é indeterminado, logo a construção está incorreta porque deveria estar no singular. Precisa-se. Neste caso, o se é índice de indeterminação do sujeito. Oitava questão. Identifique quais ou qual das duas orações a seguir está ou estão adequada ou adequadas à regra de concordância verbal, depois justifique sua resposta. Primeira construção. 15% dos refugiados do mundo deixaram as suas casas pela primeira vez. Segunda construção.
15% da imigração de refugiados deixou as suas casas pela primeira vez. Aqui, de acordo com as regras especiais de concordância verbal, as duas construções estão corretas. A primeira está correta porque depois dos 15% vem um substantivo no plural, refugiados. Então, o verbo vai ficar no plural, deixaram. Já na segunda construção, o substantivo que vem após os 15% está no singular, imigração. Então, o verbo vai ficar no singular também, deixou. Nona questão. Com base na regra de concordância verbal acima, identifique qual ou quais das opções está ou estão adequada ou adequadas e justifique sua resposta. Primeira construção. Houve manifestações pacíficas na Síria contra o presidente que se transformaram numa guerra civil que já fez 7 anos. Segunda construção. Houveram manifestações pacíficas na Síria contra o presidente que se transformaram numa guerra civil que já fizeram 7 anos. A construção que está correta é a primeira, porque, segundo a regra especial de concordância verbal, quando o verbo haver estiver sendo empregado como verbo impessoal, indicando um tempo ocorrido, ele deve permanecer no singular. Houve manifestações e não houveram manifestações. Então, a primeira opção é a que está adequada. 10. Identifique qual ou quais das duas opções está ou estão adequadas. A regra de concordância verbal, explique sua resposta. 1. Antes do início do conflito, muitos sírios haviam reclamado dos altos índices de desemprego e falta de liberdade política. Então, fez vários protestos. 2. Antes do início do conflito, muitos sírios haviam reclamado dos altos índices de desemprego e falta de liberdade política. Então, fizeram vários protestos. Aqui fica clara qual é a construção correta. Nossos verbos fazer e haver, eles não estão empregados como verbos impessoais porque nós temos sujeito nessa construção, que são muitos sírios. Então, esses verbos precisam concordar com muitos sírios. Muitos sírios haviam, muitos sírios fizeram. A construção correta é a construção 2.